Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma conversa de outro género. Esta noite temos connosco Ana Sanches, Carla Tavares e Marlene Gai. Sejam bem-vindas. Boa noite, obrigada. Vamos começar com as boas-vindas e as notas iniciais. Vamos, Ana. pois. Então, uma sugestão boa que vi nos últimos dias nas notícias, foi criada uma aplicação que se vai chamar Moneris, julgo que é assim que se diz, que está direcionada para empresários e gestores, com alguns alertas fiscais, um calendário fiscal, dado que a legislação, entretanto, fruto do Covid, não tínhamos falado sobre Covid, vai mudando com uma velocidade quase impossível de acompanhar. Esta aplicação cria alertas que ajudam quem está do lado dentro das empresas, não tirando aqui o trabalho aos contabilistas, naturalmente, mas parece uma excelente sugestão, até porque também dará para fazer alguns pagamentos de alguns serviços e, portanto, parece-me uma coisa assim muito boa. Pronto. Isto do bom. E mal. Do mal, pronto, a lamentar a morte de um feto de 8 meses de uma mãe que estava infectada com Covid e era assintomática, e naturalmente a questão dos incêndios que nos tem assolado nos últimos dias. E que já morreu um bombeiro. Exatamente. Já morreu mais que um, mas um jovem, este sim. fim de semana. Pronto. Carla. Ora, muito boa noite, antes de mais nada. Notícias boas que nos chegam de cá do nosso país. Esta semana, apesar de ser uma situação que já existe há algum tempo, mas parece que esta semana, e também na sequência da confirmação por parte do Instituto de Medicina Molecular, soubemos que Portugal tem produz as únicas máscaras no mundo que conferem uma proteção superior a 90% em relação ao vírus SARS-2, o que provoca a Covid-19. Esta é uma notícia boa, que nos deve encher também a todos nós de orgulho, na medida em que foi em Portugal que se conseguiu criar uma máscara com características únicas, consegue eliminar, não só protege porque elimina o vírus com uma eficácia superior a 90%, e ainda por cima com um custo relativamente acessível, de 10 euros. Eu não me pediram para fazer publicidade, mas pronto, mas eu acho que é uma coisa boa e que nós devemos referenciar. Tem um custo bastante acessível. E por isso eu acho que é uma boa notícia também que nos deve sentir orgulhosos. Notícia má que nos chega lá de fora tem a ver, vem uma notícia da Polónia, e tem a ver com o facto de a Polónia, o atual governo da Polónia, que é um governo nacionalista e de extrema-direita, ter decidido revogar a ratificação que tinha sido feita pelo governo anterior em relação à Convenção de Istambul, que é uma convenção que protege direitos humanos, cujo objetivo, entre a proteção de outros direitos, tem a ver muito com os direitos das mulheres e, sobretudo, a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, e sob o pretexto de que esta convenção incentiva a ideologia de género, este governo decidiu revogar esta ratificação de uma convenção que é uma convenção muito importante e que tem um papel determinante, e tem tido um papel determinante ao longo dos últimos anos no que se refere não é só à proteção dos direitos das mulheres, mas à proteção dos direitos humanos, porque não nos podemos esquecer nunca que os direitos das mulheres são, sobretudo e acima de tudo, direitos humanos. E por isso esta é uma notícia má, é uma notícia que é preocupante, porque significa um retrocesso muito grave em relação a conquistas que foram sendo feitas, conquistas civilizacionais que foram sendo feitas ao longo dos últimos anos, e por isso eu não queria deixar também de notar esta notícia. Marlene. Não temos notícias más hoje. Só boas. Só boas. Isso é bom sinal. Só boas. Antecipando o verão, e um tempo em que andamos todos mais descontraídos, que alguns de nós vimos vestidos já palheiros da Costa Nova e por aí adiante. Não, eu li e gostava de partilhar convosco, porque não conhecia este projeto e fiquei até pessoalmente muito entusiasmada com isto que li. O projeto chama-se Verão Azul e não é um intercâmbio, durante 5 semanas, algumas famílias portuguesas disponibilizam-se a trazer meninos que vivem na Ucrânia, numa localidade, daquelas com nome estranho, mas fica a 50 km de Chernobyl, e que
muito embora já tenha ocorrido esse grande acidente nuclear há mais de 3 décadas, a verdade é que os estudos apontam para que os efeitos daquela explosão nuclear que se prolonguem pelo menos até 3 gerações. E, portanto, estes meninos, o projeto destina-se a adolescentes entre os 10 e os 16, se não me engano. Estes meninos, de facto, têm alguns problemas de saúde, alguns problemas de desenvolvimento, porque não só vivem numa região muito pobre, mas, efetivamente, por causa destes efeitos nefastos. E existem famílias portuguesas que, durante o verão, em agosto, acolhem estes meninos durante 5 semanas, como eu estava a dizer, e está provado que estes meninos, o tempo que passam aqui, num ambiente despoluído, ou muito menos poluído do que o sítio onde vivem, com uma boa alimentação, uma alimentação adequada e apanhando sol, isto aumenta a sua esperança média de vida em 1 a 3 anos. E, portanto, acho que é um esforço que custa muito pouco, que nos custa muito pouco e pode, de facto, Isso desenvolver é algumas... ou já vem acontecendo? Não, isto penso que é desde 2012. Então já tem algum tempo mesmo. Sim, já. E portanto, li uma reportagem de uma senhora que, como eu, viu essa reportagem na televisão, mas já há alguns anos, e a partir daí começou a acolher o menino e, portanto, li também o testemunho do menino, que adora bifes com batatas fritas e ovos, e que nunca tinha comido banana. Foi aqui a primeira vez que ele comeu e, portanto, acho inspirador. E esta é uma notícia boa para o nosso verão. É. Sim. E hoje vamos falar, já andamos a adiar este tema há muito tempo, porque as conversas prolongam-se sempre e não temos tempo de falar de tudo. Hoje vamos falar sobre, tínhamos previsto já falar sobre cidadania. E o que acabaste de dizer também é um exemplo de cidadania e de exercício dela. Mas eu gostava de saber o que é exatamente exercermos a nossa cidadania, de que maneira é que o fazemos e onde é que estamos a falhar e o que é que podemos fazer melhor. Ana. A Ana esteve a fazer uma pesquisa, não foi? Sim, mais ou menos uma pesquisa. Estudo. Sim, um estudo meu. Mais um estudo. Nós e estudos. Fui tentando perceber das pessoas à minha volta, com mais ou menos relação, o que é que as pessoas fazem em termos cívicos, qual é a sua intervenção, se importam ou não, se intervêm, uma série de coisas. E a primeira de todas é, de facto, a maior parte das pessoas tem um desinteresse enorme sobre questões, e digamos assim, sobre questões políticas. Estamos muito afastados da política propriamente dita, ou daquilo que nós conhecemos que é a política. Há um desinteresse muito grande. Ou porque achamos que não percebemos nada do assunto, não sabemos a diferença entre esquerda e direita e, portanto, vivemos um bocadinho à margem. Também não nos preocupamos em saber. Eu fiz coisas tão básicas como, ao longo destas semanas, porque, como disseste, já andamos para falar neste tema há algum tempo, fui lançando umas perguntas muito básicas, quase resposta de sim ou não, pelas redes sociais, sobretudo no Instagram, e posso dizer que eu tive muito poucas respostas para a quantidade de pessoas que visualizam, né? Nós conseguimos ver quem é que visualiza aquilo que publicamos, e tive muito poucas respostas, o que eu acho que per si já justifica o desinteresse das pessoas. Perguntas básicas de sim ou não. Uma delas fiz era se, eventualmente, o discurso, em termos partidários, fosse um bocadinho mais informal, se isso faria com que as pessoas se interessassem mais, porque eu tenho muita ideia que às vezes nós falhamos nesse aspecto da comunicação, não falamos para que todas as pessoas entendam, seja com mais claridade ou menos, faixas etárias diferentes. Curiosamente tive respostas de que não é o discurso que está a falhar, e até de pessoas mais jovens. Portanto, à partida seria quem eu esperava que estivesse um bocadinho mais afastado ou mais desinteressado. Portanto, não sei se tens tu alguma questão. Tenho. Eu também Então, andei aqui a ver uns estudos em relação ao que estavas a dizer, e segundo os últimos dados do Eurobarómetro, apenas 24% dos portugueses confia nos partidos políticos neste momento. E isso faz com que, se calhar, e falando da cidadania, não confiando. Para já, era importante tentarmos perceber aqui todas porque é que não confiam nos partidos políticos. Vocês têm participação política Sim. na vossa vida, desde novas, suponho, não? Sim. Hoje em dia é muito difícil cativar um jovem para a política. Porquê?
Já é difícil cativar também um adulto, mas... Sim, mas os jovens é sempre mais difícil, até porque isso é uma realidade que eu me fui apercebendo ao longo dos últimos anos. A política não entra nas escolas. Bem? Não, é mau. Mal? É mau. Exatamente porque as pessoas acham que não, a escola é um espaço onde a política não deve entrar. E não há nada mais errado, porque as pessoas confundem reiteradamente política com política partidária. E, de facto, isto são duas coisas diferentes. E é muito importante que as escolas não fiquem à margem da política e que as escolas não façam, e lá está, essa ideia de que a política é uma coisa má, começa logo daqui. Quando a escola faz questão de dizer não, a política fica lá fora, automaticamente a ideia que está a transmitir é que a política é uma coisa má, é uma coisa errada, é uma coisa com a qual não se quer misturar. E não há nada mais errado do que isso, porque a política é uma coisa boa, a política é uma ciência social, se quisermos, e é muito importante que a escola não se ponha à margem desse ensinamento, o que é a política, para que é que serve a política, e a política tem um objetivo, e não é necessariamente só política partidária, tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com a sociedade, qual é o papel que queremos ter na sociedade, ou melhor, qual é a sociedade também que queremos ter para nós nos sentirmos bem. E era muito importante, eu acho que ao longo dos anos tem havido um grande complexo em relação às escolas, em relação àquilo que deve ser a política. E mesmo em relação à política partidária, a política partidária não pode, as pessoas nas escolas, os professores ou a comunidade escolar não pode fazer de conta que a política partidária não existe, porque ela existe. Então, das duas, uma, ou continuam a fazer de conta, como muitas vezes fazem, ou então assume-se que existe e até se convidam-se os partidos políticos para vir expor nas escolas as suas diferentes posições. Agora, claro que isto tem que haver algum cuidado, e uma coisa é a escola estar aberta à sociedade, estar aberta aos partidos políticos e permitirem que os partidos políticos todos possam vir a apresentar as suas posições e dizer porque é que um partido defende uma coisa e outro partido defende outra coisa diferente. Porque isto é importante, isto ajuda a que os nossos jovens fiquem esclarecidos e percebam quais são as diferenças, aquilo que a Ana há pouco estava a dizer. As pessoas, os miúdos hoje, e os miúdos e os graúdos, pois, não é? Porque os miúdos crescem. Os miúdos e os graúdos. E quando se fala nesta coisa de esquerda e direita, aquilo que muitas vezes se lá estão estes com a esquerda e com a direita, mas isto faz algum sentido e é muito importante que as pessoas percebam que isto não é banalidade. Isto tem a ver com um posicionamento que as pessoas têm em relação à vida e à sua postura perante a vida ou perante a sociedade, se quisermos. E isso é uma coisa que eu acho que é um caminho muito importante que se tem que fazer. Eu gostei muito, e quando estive deputada na Assembleia da República, gostei muito da oportunidade que tive de ir às escolas e poder falar sobre política, e os miúdos gostam de ouvir e até sentem alguma curiosidade. Agora, tem que se acabar com esta ideia que a política, exatamente com essa ideia que a política é uma coisa má. A política não é uma coisa má. Obviamente que em algumas circunstâncias nós temos mais experiências, mas isso já é outra coisa que podemos falar mais à frente. Eu já falei muito, agora vou passar à Marlene. Muito obrigada. Marlene estava ali com uma cara... Estava porque eu discordo. Porque eu acho que aquilo que acontece nas associações de estudantes é, de alguma forma, fazer política. Pode não ser à semelhança daquilo que se passa cá fora na sociedade, nas eleições normais, mas é de facto uma forma de fazer. E, não raras vezes, existem partidos políticos que estão por trás dessas candidaturas às associações de estudantes, até para começar ali já a trabalhar as suas jotas. E, portanto, acho que se faz mais política do que aquilo que nós pensamos nas escolas. Relativamente à participação social, existe um estudo, este não é meu, existe mesmo, em que Portugal, isto no Índice Europeu Comum da Cidadania Ativa, onde resulta que Portugal ocupa um dos lugares mais baixos em termos de participação ativa, ou seja, nós somos dos países que menos queremos saber. E exemplo disso mesmo aconteceu há um ano atrás, nas eleições para o Parlamento Europeu, em que em cada 100 eleitores votantes nós tivemos 31 a votar efetivamente. Estava um dia ótimo, estava muito calor, recordo-me, por acaso fiz anos nesse dia, e muita gente acabou por não ir votar. Mas, ironicamente, um ano depois, ficámos todos dependentes da resposta europeia à crise pandémica, justamente nas mãos desses deputados que nós não quisemos eleger, não nos quisemos dar ao trabalho de eleger. E na verdade, existe também um Comitê Europeu contra o Racismo, que no seu estudo anual também vem dizer que houve um aumento, não era aqui que eu queria dizer isto,
Eu guardo esta informação para mais para a frente. O que eu queria dizer é que aqui em Águeda, e eu por acaso tive curiosidade de ir ao site da Câmara, se nós formos ao associativismo, de facto encontramos ali inúmeras associações e acho que nós aqui em Águeda até participamos, se não tem a ver com participação política, tem a ver com a associação cultural ou recreativa ou desportiva, as pessoas participam muito, porque cidadania não é só participar na política, não é? E, portanto, eu acho que existe também um período pré e um período pós-Covid, porque isto que nos aconteceu fez com que tivesse havido a necessidade da sociedade se reestruturar, da comunidade se organizar. E eu creio, eu acredito, porque isto também pôs as pessoas a falarem muito sobre os assuntos, sobre a resposta do governo à crise, sobre os apoios, sobre as aberturas das creches e as visitas aos lares de idosos. E, portanto, isto pôs as pessoas a falarem. E falar sobre as coisas é bom, porque se de facto, se a falar é que nós nos entendemos, e se é um entendimento, é que é aquilo que é bom e que é esperado e que é o objetivo, então nós devemos falar e devemos discutir. E eu acho que isso foi efetivamente muito positivo. E esse tipo de coisas práticas, como os exemplos que tu deste agora, são política. Exatamente. E as pessoas às vezes acham que não, sim, mas são políticas e são assuntos que as pessoas percebem. Certo, e eu concordo plenamente que sim, nós colocámos, fruto da situação que estamos a viver, as pessoas passaram a falar e a ver e a assistir. O meu problema é, e isto é a minha opinião, eu acho que a mensagem de facto não chega. Pegando logo na questão das eleições europeias, para a maior parte das pessoas, e é transversal à maior parte das idades, isto a União Europeia é uma coisa lá longe. Sim, e as pessoas não sabem. As pessoas não têm noção. Eu, por exemplo, eu dou por mim a pensar, eu fiz humanidades, não é, na escola secundária, e portanto eu falei sobre a União Europeia numa série de disciplinas. Naquela fase do secundário, porque também me parece que um bocadinho antes nós também se calhar não temos aquela consciência ou maturidade suficiente para compreender algumas coisas. Mas, por exemplo, quem fez, já não lembro como é que se chama o outro curso em ser humanidades. Científico ou natural. Exatamente. Aqui agora um lapso de memória. Por exemplo, eu acho que eles não falam em nenhuma disciplina sobre isto. E aqui era importante a questão da formação cívica. Pronto, lá está. Eu falei em História, falei em Geografia, falei em Direito. Eu li uma série de disciplinas que me obrigaram a saber os determinados órgãos que existem, como é que as coisas se processam. Da Constituição Europeia. Pronto, exatamente. Portanto, eu concordo com a Carla no sentido que ela diz que a política... Quando eu digo política, tem a ver, sobretudo, o pensamento crítico, termos uma opinião sobre as coisas e, de facto, como é que nos comportamos em sociedade e o que é que queremos da sociedade. Não a política necessariamente de esquerda ou direita, mas pelo menos perceber isto e ter vontade de intervir de alguma forma. Acho que sim, que em Águeda somos uma exceção em termos de associações que existem da cultura recreativas por aí fora, mas isto não é uma realidade em todo o país. Eu acho que nas escolas falha, não se fala de política ou não se incentiva a esta intervenção no meio onde estamos pelo menos inseridos. Agora existe a disciplina de cidadania. Mas eu já tive formação cívica, não é? Porque eu sou um bocadinho mais novinha. Eu tive formação cívica, e tive formação cívica nos anos todos, e posso-vos dizer que assunto político ou intervenção efetivamente em sociedade não foi, nunca. Pronto. E a questão das associações de estudantes, eu fiz todo o percurso, eu fiz sempre parte das associações de estudantes, do Clube da Europa, participei no Parlamento, portanto, tudo o que havia para fazer. E há participação partidária nas associações de estudantes? Mas não com o retorno que a Marlene estava a dizer. Eu ia perguntar precisamente à Marlene, há quanto tempo é que ela não acompanhava o processo eleitoral das associações de estudantes na escola secundária? Quando saí da escola secundária, há uns 10 anos. Bem, onde eu acho que se reflete... É que agora as associações de estudantes e toda a campanha para as associações de estudantes não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que era no nosso tempo. Eu faço parte da geração que passa da vossa, que se vivia uma coisa completamente diferente e havia uma intervenção política e os partidos a vir à procura. Aliás, eu saio desse meio... Eu pessoalmente sempre gostei de política e sempre fui extremamente interventiva no mundo à minha volta. Mas eu lembro-me, todos os partidos políticos aqui em Águeda quiseram vir falar comigo para eu ficar militante em algum... Isto ainda acontecia. Hoje já não é assim, nem nada que se pareça. Não foi assim há tanto tempo. Não, mas já leva mais de uma década. Isso foi uma coisa, por isso quando eu falo que na escola já há um alinhamento da política, não é por acaso, porque isso foi uma das coisas que mais me chocou.
Eu tive uma conversa, não só com o meu sobrinho, mas sobretudo com a minha sobrinha, por afinidade, que é a sobrinha do meu marido, aqui há um ou 2 anos atrás, e tentei perceber, porque ela tinha sido convidada para fazer parte de uma lista da Associação de Estudantes. E estava muito chateada porque aquilo não lhe dizia nada. Eu tentei perceber, não diz nada, porquê? Porque a única preocupação é preparar a viagem de finalistas. Entretanto, eu percebi, depois por outras conversas, que hoje o tema central de uma candidatura à Associação de Estudantes, ao contrário do nosso tempo, que era de facto um projeto que contribuísse para nós apresentarmos projeto para a rádio da escola, era aguerrido, hoje em dia não. O importante é quem é que vai garantir a melhor viagem de finalistas, quem é que vai garantir os melhores espetáculos na escola para arranjar dinheiro para as viagens de finalistas, e isto é aquilo que motiva. Quem é que traz o melhor youtuber? Exatamente. Pronto, é isto é o que está por trás para hoje a campanha, em dia. E não atenção. tem nada a ver, Por exemplo, não tem nada a ver com partidos políticos. Eu a primeira O que é, vez... e por isso é que é preocupante e que eu acho que de facto é o fruto também deste alinhamento que acabou por ao longo dos anos se cimentar em relação à política e que pode trazer consequências preocupantes para o futuro dos nossos jovens. É claro que há jovens que felizmente não pela política, mas também por entusiasmo. E nós hoje temos uma juventude muito ativista, não necessariamente por política partidária, mas ativista pelas questões do ambiente, pelas questões dos animais, e nós temos hoje uma juventude até com alguma mas motivação às vezes na ativista. nossa sociedade a questão também tem a ver, os partidos também se debatem por quem é que faz os melhores espetáculos, quem é que pode proporcionar... Às vezes parece que o objetivo é esse. Às vezes parece, não é? Às vezes não é assim uma E realidade parece que nós, enquanto sociedade, também nos Estamos- contentamos com o entretenimento que eles nos também. proporcionam. Há pessoas que parece. preferem ter um líder político, uma personagem política que permita ter Um comediante? Eu, em quase. relação ao líder, desculpa, Um protagonista, estava a faltar a expressão. eu lido com essa idade de trabalho, além de ser mãe de uma miúda com essas idades assim da adolescência, trabalho com eles e tenho esse privilégio e já falámos sobre isto. E eu tentei não falar, eu não sei se estou muito de acordo que a política volta a entrar dentro da escola como estava há 10 anos, quando andámos no secundário, não é, Marlene? Sim. Mas acho que era importante para eles e contentava-me, e tentei dar-lhes este exemplo, foi na altura das últimas eleições, se não me engano. Expliquei-lhes porque eles não querem saber, os pais também já não querem saber, os filhos também não querem saber, isso é tudo a mesma porcaria, é exatamente assim, as palavras são não são bem estas, são piores, mas aqui vou dizer isto. E eu tentei-lhes explicar que era importante, tentei perceber porque é que eles elegem o delegado de turma, que qualidades é que eles querem ver no delegado de turma e porque é que eles escolhem aquela pessoa e não escolhem outra e de que maneira é que ele podia defender os interesses deles. E foi gira a reação, porque percebi, ao fim de ter explicado muito tempo o que é que eu queria dizer com aquilo, que se eles toda a vida se preocuparem de cada vez que são chamados a ir a votos, em eleger o delegado de turma, pelo mesmo princípio, a coisa pode correr um bocadinho melhor. Depois acaba por não ser bem assim, porque o nosso sistema não o permite, não é? Nós não elegemos diretamente a pessoa que queremos que nos represente, mas eles perceberam e já começaram a achar um bocadinho mais de piada. E outra coisa que eu acho que é importante e que não chega, como tu dizes, e é mais na nossa geração, eles não percebem para que é que serve. Sim. Porque não têm, porque depois quando chegam lá, Olha, o discurso não chega, eu estou de acordo com a Ana, não chega. E eu acho que isto começa pelaquela parte de nós ainda sabemos de onde é que vêm os frangos, não é? Quando vamos ao talho, nós percebemos que o frango de origem não é assim, não é? Está vivo e tem penas e por aí fora. Não, porque é um bocadinho, nós estamos a criar uma geração, eu verso um bocadinho nos jovens porque no fundo será um reflexo, porque quem já está adulto, se calhar já não há muito a fazer, um bocado aquela história que burro velho não aprende línguas, não é? E portanto eu tenho esperança na geração que vai crescer e porque sinto que eu faço parte da geração que medeia aqui os mais jovens dos mais velhos, pronto, e sinto aqui algumas diferenças e portanto da mesma forma que se calhar os meus filhos já não vão entender que os frangos não aparecem naquela figura no talho, não é? Há todo um percurso, isto serve também para a questão política, perceber que o ato de ir votar, o perceber como é que as coisas se processam, aquilo tem reflexo direto na minha vida e na minha ou nas nossas vidas, e eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção disso, sobretudo os jovens. Esse exemplo que estás a dar do delegado de turma é o melhor de todos. Eu fui delegada de turma do 5º ao 12º e nunca nenhum diretor de turma explicou qual era efetivamente a função
do delegado de turma ou a importância da escolha do delegado de turma, que acho que é um exemplo tão básico. E levamos ainda outra questão na parte da política. Eu continuo, eu já tinha dito isto uma vez numa Assembleia Municipal de celebração do 25 de Abril, eu continuo a ter problema em dizer que tenho militância ativa num partido em termos profissionais. Portanto, eu às vezes retraio-me um bocadinho, porque sei que isso me prejudica, mas é triste isto ser assim. E, portanto, também não me permite alargar muito os horizontes. Eu não converso com toda a gente sobre política. Mas lá está, porque é um preconceito. Pronto. Que é uma coisa que eu não consigo aceitar, porque eu acho que as pessoas que se dedicam à política, para o mal e para o bem, dedicam um pouco também do seu tempo à política. E vamos partir do princípio que as pessoas não são todas mal intencionadas, mas o contrário, as pessoas na sua maioria são bem intencionadas e dedicam-se à causa política porque acreditam que podem dar o seu contributo para a construção de uma sociedade melhor. O que é que acontece? Temos diferentes perspectivas de como conseguir alcançar esse objetivo. Mas, quer dizer, mas nós todos temos essa consciência e conseguimos, em princípio, conviver com isso com alguma naturalidade. Eu sei que a Ana tem uma concepção diferente em relação a algumas coisas, como a Marlene também tem uma concepção indiferente a algumas coisas, mas também sei que há questões essenciais, como a defesa da liberdade, dos princípios democráticos, que nisso eu tenho a certeza que as três estamos de acordo. E é isso que é muito importante, que sobretudo a juventude perceba que, para além de todo o debate político que há e que cada um dos partidos políticos que nós temos no nosso espectro tem uma teoria diferente, tem uma forma diferente de encarar, é importante perceber que aqui há uns anos havia uma coisa que todos entendiam e que todos estavam de acordo, que era a questão da manutenção da liberdade, da democracia, do Estado de Direito. E nós, neste momento, não sei se continuamos a ter essa segurança. E isso é uma coisa que me preocupa, e preocupa-me porquê? Porque como há esta parte da política, este alinhamento da parte política, as pessoas não se apercebem disto e não se apercebem dos perigos que isto representa. Eu há pouco falava da notícia que nos chega da Polónia, e aquilo que se passa hoje na Polónia, quer dizer, aconteceu assim também porque as pessoas, quer dizer, ninguém quer saber muito bem. Sim. E depois quando dão por ela, não é? Quando abrem os olhos e quando acordam, está lá um senhor que começou por limitar os direitos do Supremo Tribunal de Justiça e de os juízes começarem a ser nomeados pelo governo, deixando de ser pela sequência da própria carreira de juiz, e que agora revoga uma das convenções mais importantes de salvaguarda dos direitos humanos. E por isso é que me preocupa muito este alinhamento da política. As pessoas não querem saber, porque eles são todos a mesma coisa. Não são todos a mesma coisa. E é muito importante, claro, que essa responsabilidade também é dos políticos mostrar que não somos todos a mesma coisa. Uma das coisas que, quando vi os dados do Eurobarómetro, que faz perder a confiança nos partidos políticos, e vamos falar da Águeda, porque em Águeda os partidos políticos não são de confiança neste momento. Estamos a ser, em Águeda, é um movimento independente, precisamente, apesar de ter tido origem nos partidos políticos, é um movimento dito cívico e dito independente. Uma das dúvidas que eu tenho e que vi no estudo, e que esta é minha, não é de nenhum amigo meu, é mesmo minha, é que fui confrontada ao ler isto que um dos problemas da perda de confiança nos partidos políticos é a questão da transparência e do financiamento deles. Sim. E nos movimentos independentes, quem é que os financia? É pior ainda, porque nos movimentos independentes não se sabe quem é que os financia, nem sabe quais são. Nos partidos políticos, não, é que os partidos políticos tu vais consultar os princípios que estão subjacentes ao PS, ao PSD, ao CDS, e tu sabes o que é que cada um defende. Os movimentos independentes, tu não sabes que eles estão juntos, mas não sabes bem para quê, não é? Não sabes qual é o objetivo, o que é que os move, qual é o seu critério, qual é a sua forma de ver a sociedade, quais são as suas prioridades. Sabemos porque, no caso concreto da Águeda, eles vinham de um partido político. Portanto, à partida vinham de outros partidos. Vinham também. Exatamente. Pois, é verdade. Não pode ser esse. Não pode ser esse. Há tudo. Não, aliás, tenta outra vez. Pois, não consigo. Esta correu-me mal. Dá para cortar. Eu, por acaso, eu conversava sobre isso também há relativamente pouco tempo. Por exemplo, eu não sei onde é a sede daquele movimento. É na Câmara. O que é fantástico. E é preocupante também. Eu, se quiserem saber quais são os princípios pelos quais eles se regem... Não tem. A mim o que me preocupa é quem financia estes movimentos. E depois o retorno em relação a esse financiamento. Claro. E qual é a contrapartida desse... É isso que eu acho que não há almoços grátis. Ia dizer essa frase agora. Não fica claro.
não fica Sim. claro. E quanto, eu não quis estar a interromper, mas relativamente a esta situação da política nas escolas e tal, também há aqui uma outra questão e que eu gostava de falar, que era a questão da cidadania nas escolas. Porque eu acho que há assuntos e há temas que compete aos pais, compete às famílias, Sim. fazerem essa abordagem, não é? O artigo 36 da Constituição da República Portuguesa diz que é um direito, um dever dos pais, portanto, a responsabilidade educativa dos filhos é dos pais. E, portanto, tem-se gerado alguma polémica, alguma confusão relativamente a essa disciplina. Ainda há pouco tempo Sim. é notícia. Exato, era disso que eu ia uma falar, situação, mais daquele uma pai. vez mal explicada. Não, mas essa situação é que uma coisa é aquilo que nós vemos que anda por aí a circular nas redes sociais e depois é aquilo que nós sabemos do que é que aconteceu em concreto. E ali a história não era bem aquilo que veio para o posto do Nuno Melo e que depois também alguém andou a partilhar do amigo da mãe da criança. Porque as coisas também muitas vezes não são só da forma simplista que nos apresentam. Há todo um historial por trás e não foi bem assim como na altura disseram que os miúdos chumbaram e que foi por ordem de um despacho do Secretário de Estado. Não, eu li a notícia na íntegra. Isso não aconteceu assim. Eles eram alunos de quadro de mérito, a direção de turma passou-os e depois sim é que veio ordem, por despacho. Justamente uma situação Mas não foi isso que aconteceu. que os pais Levaram estavam por eu li a notícia Exatamente. mais do que um sítio que eles e foi isso frequentassem que a passou. disciplina. Então isto vem de encontrar aquilo que falámos há uns dias, então afinal a comunicação social domina aquilo que quer passar cá para fora. Sim, eu não sei A se todos os eu níveis. por acaso, eu não Em todo vi, o país. eu não Está vi só a dizer na isto que a Carla comunicação não concordou comigo quando falámos sobre esse assunto. Então a verdade é esta. eu não vi Que na eu tive comunicação o cuidado social, de ler eu vi mais nas do redes que uma sociais, notícia. eu vi nas redes sociais, por acaso, alguém que partilhou e depois vi o esclarecimento que foi feito. E vi também que foi dada a oportunidade aos pais e à criança em concreto de, em substituição da disciplina de cidadania, ter uma outra disciplina e que foi recusado. Agora, o que nós não podemos também aceitar é que alguém queira ter um regime privilegiado em relação aos outros alunos, não é? Se há uma possibilidade, se há uma alternativa que é facultada, não percebo porque é que essa alternativa Pois, eu não há isso de eu não ser... li. Não sei se é a não mesma li. situação, Não li. porque aqui eram dois Depois rapazes. disso Não sei se aconteceu, é a mesma... eu vi Era. isso numa Eu também numa não vi, nota lá está. explicativa Eu pelo tive próprio o cuidado de ver a Secretário de notícia. tenho Há ideia. vários Quando São surgiu dois. a disciplina, que até era facultativa, inicialmente. No meu tempo ela era e obrigatória. depois- O meu tempo Tenho essa data ideia. para aí há 15 anos, ok? Não, eu acho que E até funciona, até funciona, vamos ver, o princípio subjacente e se efetivamente os conteúdos fossem ministrados, eu até entendo que sim, que a escola poderia fazer uma abordagem nesse sentido. O que nós sabemos da realidade é que muitas vezes isso não acontece. A disciplina é lecionada por diretora de turma, que aproveita muitas vezes esse tempo, porque não tem outros. Pronto. E os miúdos também muitas vezes não estão alertados, porque lá está, eu acho também que deve ser uma matéria da qual os pais não se devem demitir, ou um conjunto de matérias, não é? Porque se as crianças aprendem pelo exemplo e se a cidadania se concretiza no comportamento, então, abordando esse assunto e eles vendo os pais agir de determinada forma, a Não, o disciplina problema é que às está vezes- às vezes- esgotada. A maior parte dos pais demite-se disso. Pois, e só se lembra Ou seja, eu concordo Não contigo. dou na escola não é importante. Também, por exemplo, eu costumo usar muito esta questão, e vocês têm filhos, dir-me-ão o que é que fazem com os vossos. Quando o meu pai tinha alguns jantares ou almoços com amigos mais velhos e o assunto era trabalho ou era político, eu não saía da mesa. Portanto, eu fui habituada, só saio da mesa quando a gente termina a refeição. Eu ainda sou da geração de não haver os smartphones e os tablets e não sei o quê. Portanto, eu assistia a muitas conversas. Eu fui fazendo o meu espírito crítico sobre as coisas. A verdade é que os pais hoje também se desligam um bocadinho disso. Nem todos os pais conversam com os filhos, não os alertam para determinadas situações. E eu digo isto com à vontade, eu sou de um partido político e o meu pai é de outro. A título de exemplo. Mas havia este cuidado e a sensação que eu tenho hoje é que não há e os pais desligam-se um bocadinho disso. Uns porque de e às facto não vezes querem só saber, acordam. outros porque não têm tempo. Portanto, eu no limite eu concordo contigo no sentido que a educação tem que vir de casa, mas a verdade é que nem sempre vem, por N razões. Portanto, também não podemos só desligar-nos, porque sabemos, não é, que esta realidade acontece,
E não podemos desligar-nos disso. E não podemos ver este tipo de situações só centrada numa questão individual, mas temos que sempre ser capazes de analisar isto como um todo, de uma forma genérica e no sentido que esta disciplina tem, na maior parte das situações, e que é benéfica. Obviamente haverá, ao longo destes últimos anos, há 1, 2, 3, 4, 5 situações que vieram. Olha, uma delas até teve a ver comigo, curiosamente. Eu lembro-me que há uns anos começo a receber mensagens, porque não sei se vocês se lembram, que havia alguém no Porto, numa escola do Porto, que tinha estado lá uma deputada do PS a distribuir um inquérito sobre ideologia de género. E, a determinada altura, o nome da deputada que andava a circular como tendo estado era eu. Sim, era eu. E alertaram-me para isso, e disse, mas eu nem sequer sei onde é que é a escola, eu nunca estive no Porto. E isto porquê? Quem tinha estado, e depois as pessoas baralham tudo, quem tinha estado na escola tinha sido uma colega minha, também deputada do PS, também se chama Carla, mas é Carla Sousa, e tinha estado lá, mas não tinha estado a falar sobre isso. O que tinha estado a falar era sobre o tema do Parlamento dos Jovens nesse ano, que era a igualdade de género. E, de facto, ela tinha estado a falar sobre a igualdade de género como podia estar a falar sobre outra coisa qualquer. Não entregou inquérito nenhum. Depois mostrou-se as histórias todas. O que é que aconteceu? Houve um pai, ele depois pediu-me desculpa, ele reconheceu o que é que fez. Houve um pai que viu a história, foi ver quem era a deputada Carla do PS, e a Carla que aparecia responsável pelo grupo de trabalho da igualdade de género e parentalidade, era eu. Pronto, foi esta. Levaste depois Pronto. E é assim que começam muitas vezes as notícias que não são bem fundadas. E hoje à velocidade conseguimos partilhar. Eu vejo imensas partilhas de coisas que eu tenho a certeza que as pessoas não clicaram sequer na notícia, não leram mais do que as letras gordas. E as coisas tornam-se virais. Não, eu divirto-me com aquelas que nem sequer abrem, porque há uma pessoa com quem eu me divirto muitas vezes, que partilha constantemente notícias e depois tu vais abrir a notícia e dá erro. Não é? Eu às vezes dá pelo bate menos... certo. Não, os que partilham notícias há 2 anos. Dava para abrir a notícia, dava pelo menos... Custa muito abrir a notícia antes de partilhar. Há uma pessoa com quem eu me divirto constantemente a fazer isso. Tu há bocado falaste de uma coisa importante e preocupante, o que aconteceu na Polónia. E o que está a acontecer agora na Polónia e em alguns outros países da Europa. Mas eu vou fazer agora aqui assim uma entrada a pé juntos, mas com medo. E cá, o que é que está a acontecer? É que o que tu falaste é preocupante, mas nas últimas semanas estão a acontecer aqui coisas um bocadinho esquisitas também. A história dos debates quinzenais terem terminado, a história do que já falámos aqui a semana passada do financiamento à comunicação social. Uma que eu não consegui apurar muito bem na internet, mas vi tudo propostas estranhíssimas, que ainda por cima vêm propostas da oposição, que faz estas propostas ao governo, que era dos debates quinzenais, que era do aumento para o triplo do número de assinaturas necessárias para levar uma petição à discussão ao Parlamento. São tudo coisas estranhíssimas e não desfazendo e não querendo comparar, é quase uma entrada a pé juntos, mas se calhar estamos aqui por um caminho muito estranho nas últimas semanas. Eu não sei se o caminho é estranho, que é incompreensível e que eu não consigo perceber razão que os debates quinzenais deixassem de ser quinzenais e passassem a ser mensais, confesso-vos que aceitava. Porque muitas vezes chega a ser sofredor, porque já não há assunto, quer dizer, e eu percebo que para o Primeiro-Ministro muitas vezes até seja frustrante estar ali e não ser até escrutinada. É o trabalho dele. É o trabalho dele, mas às vezes, como é tantas vezes, acaba por não ser, mas isso se calhar também é a qualidade, mas eu acho que às vezes acaba por ser frustrante. E eu preferia, e chegou a ser falada essa possibilidade, que era um debate quinzenal com um debate mensal com o Primeiro-Ministro e depois um outro debate temático com um membro do Governo, com outro Ministro de uma outra área, que pudesse equilibrar, em que se podíamos centrar todo o debate numa única área governativa. Esta era uma solução que me parecia, a mim e a muitos, que parecia ser equilibrada. Não consigo perceber porque é que esta solução não avançou. Ficaste contente de não estar lá para votar? Não, mudei de ideias depois de termos falado. Tenho pena, eu acho que foi ao contrário. Gostava de ter estado lá para votar contra. Marlene. Depois fazias parte dos 30 e qualquer coisa de deputados aliás, que eu cheguei a dizer isso a algumas Marlene, colegas. Também te parece esquisito isto tudo, acredito, Parece. não? Pois, naturalmente, Tinha eu sido também mais se um estivesse voto. lá, Só estaria dizer que contra. estamos todas de acordo. Estaria está bem? contra. Lá está, Temos era aqui o que contra. Epá, isto é grave, Não, o programa mas assim era não o que tem eu dizia há pouco, contraditório. há Como é que questões vamos fazer? essenciais das Estamos- defesas da exatamente. liberdade e dos princípios Sim. democráticos que Eu felizmente estamos de tentei acordo. ler para perceber o que é que esteve subjacente a esta proposta e efetivamente não consigo entender. Mais ainda vindo de um partido da oposição, sinceramente não. Que é o teu.
que é o meu, mas eu não leio pela cartilha, portanto, estou plenamente à Eu vontade. também não consigo. Aliás, se calhar Não reitero percebo de onde é que Não, surge e esta agora, ideia. se me porque é que permitem não- só uma coisa que eu queria dar nota, porque eu acho que isto também deve ser, e que estamos a falar nestas questões das liberdades, a proposta foi do PST, e o que é mais esquisito é que o PST instituiu disciplina de voto nesta questão. Verdade. Porque, E o por PS exemplo, no não. PS, E a proposta não foi do PSD, por aquilo que eu consegui ler. Não. A proposta foi do Rui Rio. Exatamente. pronto. Porque mesmo, que ainda é mais grave, Não, mas com a proposta disciplina é de do voto, PSD. isso é a ver... Não, isso mas é- a proposta é do grupo Sim. parlamentar do PSD, Sim. ainda que ele seja o primeiro subscritor, e não foi o único a assiná-la, de certeza. Mas aquilo que eu li é que Não, os próprios deputados não tinham todos o conhecimento daquilo Não, que... a proposta é Sim, eu pública, também foi li discutida, mas não, isso não faz sentido, porque a proposta foi subscrita por mais deputados, para além do deputado Rui Rio, foi discutida num grupo de trabalho que existia e que existiu para discutir essa mesma proposta, que todos não tenham estado de acordo, eu percebo, aliás, como aconteceu no PS. Agora, há aqui uma diferença que eu acho fundamental e que acho que é importante, é que enquanto no PST foi instituída a disciplina de voto, no PS isso não aconteceu e foi dada a liberdade de voto, aliás, como aconteceu em muitas outras situações, mesmo na legislatura passada, em que, em questões muitas vezes fraturantes, o PS sempre deu disciplina de voto aos seus deputados e nem sempre... Mas, curiosamente, as manchetes dos jornais, não todas, mas algumas, tive esse cuidado, não dizem PSD. Dizem o Rui Rio, dizem a verdade. Dizem o Rui Rio. E o PS faria igual se a proposta fosse levada a cabo por E um porquê é que deles. isso acontece? É pânico? É pânico dos pequenos partidos? É que, ao mesmo tempo, Mas é um erro, é um tiro no pé. é um tiro no pé, porque vai correr mal e pode ter o efeito precisamente inverso. Mas É um tiro no pé. Nós, quanto mais A verdade é que antes quisermos de esconder... acontecer estes debates quinzenais, era isso que acontecia, ou seja, eles a partir do momento em que foi instituída esta periodicidade dos debates, começou a ser mais difícil para quem está no poder, naturalmente, defender-se daquilo que eram as questões e as interrogações e as acusações dos membros da oposição. Não acho isso muito sincero. Por isso é que eu não consigo compreender porque é que houve necessidade de certa forma, aprovar esta proposta, porque eu nunca vi da parte do Governo qualquer constrangimento em enfrentar a oposição no Parlamento. Nunca vi. Foi o que eu li, mesmo da parte vindo deles. Agora, fica muito mais complicado, não muito mais percebo, difícil. se calhar a oposição é que tem dificuldade em fazer a oposição e como isso começa a ficar muito óbvio, ok, pelo menos não fazemos Ora uma bem, figura eles que... têm- Mas é assim, duas que vezes também por não mês é por fazemos aí. só É porque uma também vez, não é dois em por 2 aí. meses. Pois não. Não, porque efetivamente temos de concordar que há coisas que... fazer oposição Corre- também era uma questão que eu aqui corre tinha, muito mas já mal estamos e- aqui a falar há muito tempo e ainda temos que Certo. falar sobre mais 2 ou 3 coisas. Ok. Mas fazer oposição é bom. Às vezes é difícil É muito- fazer oposição. É difícil. Eu acho que é mais engraçado fácil fazer que a oposição situação do que- é mais Pois, fácil. Eu, era desde o que eu ia estou- dizer, era aqui em Não, Águeda. Às vezes muito podemos estranho. estar lá muitas exatamente, vezes, era isso que eu reunir ia muitas dizer. vezes nas últimas É verdade, assembleias. é Vocês verdade. fizeram uma data de assembleias seguidas, não foi? Sim. Porque Tivemos não várias- conseguiam terminar sim, e eu reuniões ouvi das uma sessões. pergunta que se arrastou em várias assembleias, por exemplo, e não vamos falar sobre isso outra vez porque já chega, mas a pergunta das terras, por exemplo, foi feita várias vezes e vai continuar a arrastou-se. ser feito. Essa e o Mas que é não que- tem resposta, e o que é portanto que- realmente se Não, calhar também se essa- podem essa reunir pergunta uma vez têm por as ano. terras, E eles a não a pergunta, querem o dar, que é que são o coisas Sr. Presidente- diferentes. Não, mas a pergunta, essa das terras, e a pergunta, o que é que o Sr. Presidente da Câmara vai fazer? Ele assumiu que não ia haver encargo nenhum para o município. Sim. Eu vou continuar a perguntar-lhe em todas as assembleias municipais que tiver a oportunidade, caso haja algum encargo para o município, o que é que ele vai fazer? Ele diz que não vai haver, mas se houver, qual vai ser a consequência? Mas é difícil fazer oposição. E demora. Eu não acho que Nós, seja... sobretudo, atenção, o PS, Local e não. nacional, local e nacional. Estou a Não, falar das nós duas tivemos, coisas. eu A questão pelo menos, aqui é que o falando Presidente- por mim, foi muito difícil habituar a esta realidade. Ainda por cima, nós estamos a falar de pessoas que eu apoiei ao longo de 12 anos, que eram os nossos vereadores. E foi muito difícil, foi um processo de aprendizagem, está a ser ainda, um processo de aprendizagem difícil. A questão é que, perguntes tu o que perguntaste, só respondem ao que querem e, portanto, como são também os últimos a falar, ficam privilegiados nessa sua abordagem, na sua forma de tratar estes assuntos. E assim como a Carla vai insistir nestes dois, eu vou insistir no veículo descaracterizado da CPCJ, até que a voz me doa. Mas é curioso, agora Também. estava-me a lembrar, nestas alterações que agora foram à aprovação na Assembleia da República, da alteração do regimento, há uma alteração que também não deixa de ser interessante, que é sempre que o Governo não responder a determinada questão, depois de interpelado tem 48 horas para o fazer, por escrito.
Pois, só que o problema é depois a resposta por escrito não tem o mesmo impacto. Pois, exato. Não chega, cá mas fora, pronto, mas voltamos ao mesmo. Quer dizer, não deixa de ser... estamos a gostava colocar a que, pelo democracia em menos, o causa. nosso Presidente de Câmara às vezes nos respondesse, ainda que fosse por escrito. Mas às E vezes, em 48 mas horas. infelizmente, e em 48 horas. Sim. Se A fosse documentação já chega em a horas, 72, agora não. se fosse em 72 eu já ficava satisfeita, não é? Mas nem isso. As últimas sondagens, isto voltando um bocadinho atrás, porque já voltamos à acta, mas as últimas sondagens davam da Universidade Católica, eu tinha isto aqui escrito para não me enganar, dão precisamente o Chega, que te preocupa, que eu percebi, e preocupa-nos a todos. Qualquer movimento extremista, seja ele de esquerda ou de direita, é importante Pronto, dizer isto. Estão empatados. Pronto. Neste momento o Bloco de Esquerda e o Chega estão empatados com 7% e estão à frente do PCP e do CDS. Também não é difícil. E Ou vou ser desfiliada depois disto. porquê é que será? Eu Porque posso. tem o discurso populista, não é? Não é só discurso populista. Já repararam que tanto o Bloco como o Chega, eles só falam de 4 ou 5 assuntos. E é sempre aquilo. Portanto, o país resume-se a 4 ou 5 temas. Que preocupa Batemos- 4 ou 5 minorias. Também, mas Diferentes, falamos só neste naquilo. caso, mas Percebes? E o resto dos partidos preocupam-se um bocadinho mais de coisas e eu acho que isso lhes dá aí alguma vantagem. Se ele está sempre, por exemplo, o André Ventura está sempre a falar da questão do futebol, dos ciganos, dos polícias, não sei do que. E é sempre aquilo, se vocês repararem, é sempre aquilo. É sempre aquilo. Agora, ele tem uma vantagem, que eu acho que ninguém no Bloco tem. Ele comunica de uma forma... Ele é um exímio, Sim. Fantástica. comunicador. É verdade. Qualquer outro partido tivesse alguém que comunicasse assim, isto era tudo diferente. E nisso tiro-lhe o chapéu. Agora, o problema é o conteúdo. E ele diz aquilo que nós todos queremos ouvir. Eu, às vezes, dou por mim a apreciar algumas coisas que ele diz e eu realmente paro e mas eu concordo com ele. Mas eu ele depois sabe. vou ver o resto. pois, Não é? Mas a maior parte das pessoas ouve só aquilo. A maior parte, não quero acreditar que seja a maior parte, mas uma franja grande ouve aquilo e versa naquilo. O que naquilo. preocupa é as pessoas ouvirem, concordarem, mas depois não escrutinarem quando depois é revelado o outro lado do Chega, ou seja, e o outro lado do André Ventura. Como este fim de semana houve um trabalho na revista Sábado, na revista Visão, desculpem, muito interessante, mas que as pessoas, aquelas mesmas que se calhar partilham até a exaustão alguns vídeos do André Ventura no Parlamento e que dizem, este sim diz as coisas, depois não têm o mesmo cuidado e a mesma atenção para outro tipo de notícias que vêm desmascarar aquilo que é o André Ventura, que na minha opinião, e cada vez mais convicta, não passa do embuste. É alguém que sabe exatamente, ele é extremamente inteligente, sabe exatamente o que é que deve dizer para as pessoas para captar a atenção das pessoas, para captar o apoio das pessoas, e usa isso única e exclusivamente para proveito próprio, que é ascender ao poder, ou ter mais poder. Eu acho que ele ascender ao poder, felizmente, eu acho que não corremos esse risco. Até porque ele, se nós formos a ver, não tem nenhum projeto para o país. Eu nunca ouvi do André Ventura o único projeto. Mas não é só dele. Eu acho que o Bloco também não tem. Se ele, por mas é acaso, uma se ele por opinião. acaso fosse governo por um dia, quer dizer, não tinha uma única ideia para o país, não resolvia um único problema. E era Por isso que eu acaso não gostava. conheço o programa. Não, o programa depois também já não sabes qual é que conheces, porque ele entretanto foi alterado, vai Pois, sendo alterado. é isso. Sei, mas acho que aquilo que ele quer é que todos querem. É mais poderes. Sim. É mais Sim, poderes. mas ele não diz como é que não diz como é que quer fazer, qual é o projeto que tem para o país. E Eu aqui... isso é Deixa-me o que só eu acho dizer, que é estas fundamental para sondagens credibilizar um assustam-me político. sempre um bocadinho porque eu nunca percebo muito bem como é que elas funcionam e há meia dúzia delas que são encomendadas, portanto, estas sondagens é como aos estudos e às vezes eu, pelo número de pessoas que vejo, ou pelo tipo de pessoas que vejo a partilhar algumas destas coisas, sobretudo extremistas, e volto a dizer, sejam de esquerda ou de direita, são precisamente aquelas pessoas que depois no dia das eleições não vão votar. E tenho tido esta discussão ultimamente com algumas pessoas Eu também que me concordo. vão picando com estas conversas. Eu vou dizer, mas estás a dizer isso, mas quantas vezes já foste votar? Nunca fui, mas agora eu vou. Com certeza cá estaremos nas próximas e eleições para voltamos à ver. cidadania. Não é? Pronto, E agora vamos ter que nos despachar muito depressa, porque estamos aqui há muito tempo, não vamos conseguir falar sobre o discurso do ódio que viria no seguimento deste assunto, que era mas aqui. acho que percebemos. Antes das sugestões de verão, porque é o último programa hoje antes de irmos de férias, 6 semanas também, eu queria tocar num assunto muito rapidamente, vamos conseguir fazer isto rapidamente, local, mercado municipal. Foi a notícia que veio
da última semana. Ok. Obras no mercado. Marlene. Bem, é realmente aqui o assunto local que está mais em voga estes últimos dias, por várias razões. Primeiro porque é um projeto efetivamente muito ambicioso. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, certamente sim, mas tem 2 pisos, tem vários restaurantes, tem Uma cobertura com guarda-chuvas. Exatamente, faz-me lembrar assim, uma coisa do género do Mercado de São Miguel. Nós conhecemos, Que era bem, não é? mas nós conhecemos muito bem. Mas fica por esclarecer, efetivamente, de que forma é que se vai fazer essa gestão, quem é que vai fazer essa exploração, de que maneira, qual é a contrapartida, pronto, tudo isso. Depois, efetivamente, outra das questões que tem a ver com o mercado e que muito nos surpreendeu foi o valor, porque realmente houve um aumento exponencial do valor. O que estava na Ouro era 1,8 E agora é 4,5, temos 4, acho que é 4,5. mais de 4,5. E, portanto, fala-se que existe uma comparticipação de 85%. Pode ir até. Pode ir, exatamente, até, era isso que eu ia dizer Espero que também. depois não Falta aconteça como no esclarecer. Centro de Artes. No Centro de Artes não houve projeto Por de isso mesmo. candidatura. Pois por isso mesmo. Mas Aliás, para isso ter era havido. uma questão que eu ia pôr. Mas era para ter havido. Estudando aqui a nossa terra e as grandes obras dos regimes, precisamente nós temos à volta de 5 milhões gastos no estádio, com o Dr. Castro e Azevedo. Tivemos à volta de 5 milhões gastos no Centro de Artes com o Dr. Gil Lagais, no último E à mandato. volta de 5 milhões no E agora mercado. vamos ter por volta de 5 milhões de euros gastos no mercado municipal. Obras necessárias, sim. Estamos de O acordo. mercado precisa de uma intervenção, Sim, precisa, precisava sem mesmo. dúvida. Agora resta a dúvida se as grandes obras dos regimes terão que ser sempre no acessório e não no essencial. São obras essenciais, são as grandes obras desta envergadura e com estes valores são essenciais para a população? Bem, são critérios e cada executivo tem os seus e certamente todos os executivos querem deixar uma grande obra, uma obra com a qual se identifiquem, porque de facto houve projetos que vieram do antigo presidente, do anterior executivo, que acabaram por ficar como Museu da Indústria, que está em já funcionamento. assumidamente... Mas o mercado também tinha caído. Mas foi ressuscitado agora. Pois. E o E, Museu da Indústria portanto, sim, e, portanto, são critérios. Agora, claro, se são ou não importantes, se são ou não acessórios. E o nosso mercado precisava de uma intervenção. Isso eu acho que precisava de uma demasiado intervenção, ponto. Sim, Ponto. mas isto não, 4 milhões não é uma intervenção, não é uma requalificação. Aliás, Pois não. olhando para o projeto que podemos ver na comunicação social, aquilo é um mercado novo. Sim. Basicamente. Sim. Sim, com todas essas questões que querem 6.770. colocar. E é um muito- mercado novo com restaurantes, 3 restaurantes, a Baixa espécie de d'Águeda está time-out, mais não é? do que bem servida de restaurantes, digo eu. A mim o que Vamos me ter mais preocupa- 3 Poderá- no mercado. E poderá matar Eu, muito uma sinceramente, parte. o que me preocupa nestas obras e que eu acho que não está a ser feito, e não está a ser feito neste momento em relação a nada, é perspectivar estas obras em relação ao futuro e em relação à realidade. Ou seja, pegar no projeto, e eu não sei se isto existe, se existir, eu calme, mas pegar no projeto e perceber se houve ou não uma avaliação de impacto, se este projeto com esta dimensão é ou não é necessária para a nossa cidade e se é ou não é sustentável. Ou seja, vamos ter um mercado com 3 restaurantes para ficarem depois vazios? Ou para fechar os que ou já para tens, fechar lá está. os Nós que- sabemos pronto. qual é. É importante perceber se depois esta obra é para ficar às moscas, como muitas outras Quem é por que vai vezes dinamizar? ficam. Como- Exatamente. Exatamente, Pois, isso é que é questões que importante. Também se Agora, levantou quando foi do é Centro de importante, Artes, também ninguém exatamente, sabia é quem importante é que ia apresentar. dinamizar. Exatamente, é importante perceber que não é só o projeto, é depois garantir que ele, a longo prazo, é viável, sustentável claro. e é viável. Olha, E isso é que eu não sei se neste momento podemos dizer Eu quero que ainda está assegurado. dizer sobre isto, que esta era a obra do regime, supostamente, e muito estranho que ela só agora é que vá a concurso e que calhando a primeira pedra a ser mexida vá bater em ano de Nas eleições. eleições. Mas isto já sou eu a congeminar. Mas se for a obra do regime é porque o regime vai Porque mudar. eles contam que o regime continua, por isso é que agora são independentes, não é? Que já não dava de outra forma. Bem, isso, e também não ser feito o estudo pela parte económica, mas também não ser feito o estudo efetivamente a nós, que somos de cá,
que utilizamos ou não o mercado, que achamos que ele é essencial ou não. Consulta pública, não é? Exatamente. Isto também não foi feito. Portanto, nós sabemos disto porque de alguma forma acompanhamos de uma forma mais direta estas questões, mas eu tenho a certeza que se agora sairmos no final desta gravação e nos cruzarmos com alguém lá fora, provavelmente nem faz ideia de que está a concurso, porque já está esta questão da requalificação do mercado municipal. Se a obra é essencial ou não, pois também voltamos ao mesmo, se calhar precisava de mais dados com A pergunta é estudos. eu já fiz esta pergunta a mim própria, em tom de brincadeira, quando foi do Centro de Artes, reconhecendo que é importante. Claro que é. A pergunta que eu fiz é, e vou fazer aqui, se eu te comparticipar até 85% de um Ferrari, Não quero, porquê? porque eu não preciso do Ferrari. Porque tens que te endividar pelos outros 15? E porque tu até me vais dar o E Ferrari, porque tens mas que eu depois tenho sustentar- que... Exatamente. Pronto. Nas grandes obras acho que é uma questão que nós devíamos pôr desta maneira. É giro, É é sustentabilidade. importante, Mas é sustentabilidade. eu quero acreditar que esse estudo foi feito. Pensava que querias acreditar que eu te ia dar um Ferrari. Isso também gostava. mas não. Vamos questionar isso, certamente, mas eu quero acreditar que sim, porque é muita responsabilidade Agora vamos não de ter férias feito. e antes do desafio, que é descobrirmos para onde é que foram as terras, e espero que em setembro já tenham conseguido encontrar esta terras. resposta. Vamos à procura delas no verão. Sugestões de verão. Ana. Olha, não tenho nenhuma sugestão em especial, dado que este ano estamos todos com as férias um bocadinho trocadas ou fora daquilo que será habitual. Portanto, eu vou só passear uns dias pelo nosso lindo Portugal, mas não tenho nenhuma sugestão em específico porque eu vou sem destino. Pronto. Também é bom. Portanto, vou à descoberta. É bom. Carla. Das tuas sugestões, um livro para ler, e tendo em conta aquilo que eu também já aqui falei hoje, sobre o que se passa na Polónia, sobre os perigos do fascismo, que se tem falado muito, vamos dar nomes às coisas. Eu acho que para percebermos um bocadinho mais da história e para percebermos também muitos sinais, eu recomendava um livro que é Fascismo Alerta, da Madeleine Albright, que foi secretária de Estado dos Estados Unidos, e que é um livro muito importante, muito interessante, muito bom de ler e que nos dá uma perspectiva muito interessante do que é que foram os movimentos fascistas do século passado, como é que eles surgiram, como é que eles se instalaram e das consequências que tiveram. E depois, sugestão de férias. Bem, nós este ano, de facto, estamos todos um pouco limitados, mas Águeda é um concelho fantástico, tem uma série de sítios lindíssimos para se visitar e eu dava duas sugestões. Uma que tem a ver com as minhas recordações de infância e que muitas vezes e muitas tardes foram passadas no Parque Fluvial do Alfosqueiro. Tenho ótimas memórias de infância com os meus pais, com os meus primos. Uma vez o meu primo Lionel até bateu numa pedra e cortou-se. Foi uma tragédia. Por isso, uma sugestão, o Parque Fluvial do Alfosqueiro, que está, e que ainda por cima hoje está muito mais bonito do que estava há 10 anos atrás, quando eu era criança. Não é só tu. E depois também, obviamente, os percursos pedestres que nós temos pelo nosso concelho, e não podia deixar de referir o percurso pedestre P1, que é o da Pateira, que passa ali em Oix, Pinhel. Ontem lá estive. E são estas sugestões, eu acho que já são algumas. Marlene, férias. Ora bem, eu trago aqui uma sugestão. Não trouxe nenhum livro. Também não leio o da Carla, que é muito maçudo. Não é Uma nada. coisa Tenho muito essa ideia. densa para estar ali Não na é praia. nada, É muito denso, é muito denso. Eu acho que é muito interessante a leitura, muito, sinceramente. E eu estou a ler 2 ou 3, podia ter trazido essas sugestões, pronto, mas não trouxe. Mas são mais leves, Trazes são a queridos, receita são de um coisas morrito. assim. De morrito, não, mas temos esta limonada fantástica, tu vais dizer de onde é que é no final. Pronto. Vou. A sugestão que trago é do fim de semana em Águeda. Pronto, então eu começaria na sexta-feira pela União de Freguesias de Borga de Baixo. Jura? Sério, não tem Nada eu tendencioso. quis ser isenta na minha apreciação, mas de facto eu faria ali um passeio nas margens do Sértimo, depois iria comer uma broinha e dormiria no Parque de Campismo de Aguada de Baixo. Levantar-me-ia no sábado, iria dar uma volta ali em Aguada de Cima, que tem muito para ver, mas eu não posso fazer publicidade. Depois viria ao mercado municipal, conhecer o antes, não é? Para depois vir cá mais tarde e conhecer o novo mercado municipal. Iria ao Museu da Fundação Dionísio Pinheiro e faria stand-up paddle no Rio. Depois iria a Fermentelos, à Pateira, iria fazer o trilho, que a Carla aqui também já aconselhou,
que começa em Alger Ribeira, passa por Cardães e Espinhel e à tarde, no sábado, descansaria no Rio Alfosqueiro, na União de Freguesia Expresso e Manceira de Alcoba. No domingo iria a Massinhata, ver o Museu Ferroviário, também a Igreja Paroquial da Trofa, na União de Freguesias de Trofa, Sagadentes e Lamas. Passaria em Valongo, fazia assim uma manhã muito cultural, podia aproveitar para ir assistir à missa dominical. Em Valongo, por Boga, ia aos cruzeiros à Igreja da Nossa Senhora da Conceição. E depois iria almoçar ao Parque Fluvial da Redonda, na União de Freguesias de Belasaima, Castanheira e Agadão. Provaria, neste percurso, os pastéis de Águeda, os fuzis e o bolo de Santa Eulália. E a broa, de Barro. Pois isto já Isso começou foi na logo sexta-feira por à ser noite. na Na sexta-feira. Na sexta-feira à noite, a Brainha de Barro é à sexta-feira. Pronto, Pronto, e como- da Veiga. Desculpa. Falta. E Depois nós também tivemos me lembrei-se, hoje mas a são bem limonada, mega, são bem A limonada do São Sebastião. É verdade, que está fantástica. Está mesmo. Eu já vi toda. Bem, hoje já demorámos um bocadinho mais, temos que pedir desculpa às pessoas porque éramos 4 também, Pois. hoje fizemos uma coisa diferente. As conversas de outro género regressam em setembro. Não se esqueça que este é um espaço onde pretendemos que seja dada voz às preocupações do cotidiano. Faça-nos chegar os assuntos e os temas que gostava de ver aqui falados por nós. Lembro que as conversas de outro género estão disponíveis no Facebook, no YouTube e no Spotify. Muito obrigada por nos terem feito companhia. Desejo-vos dias de sol e muitos sorrisos. Até breve. Obrigada a vocês também. Boas férias. Obrigada. Boas férias. É das férias.